presidente acaba de ser expulso do cargo, já está fora do cargo, vai ser substituído após o Congresso aprovar impeachment, gente, tá? É uma bomba, eu vou trazer todos os detalhes, onde tudo aconteceu, por que que aconteceu, por que que o presidente acabou de ser expulso do cargo. É uma bomba que eu vou explicar nos mínimos detalhes, gente, tá? Bomba também para o ministro do STF, Alexandre de Moraes, gente, tá? Agora, neste exato momento, foi confirmada uma notícia que deixou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, extremamente desesperado, gente, tá? É uma bomba contra a sua digníssima esposa. Tem a ver com a CPI do crime organizado, gente, tá? CPI do crime organizado acabou de confirmar a maior bomba contra a esposa do Moraes. A informação que a gente tem de bastidor é que o homem tá furioso, extremamente furioso, e é claro que eu vou trazer também essa informação em todos os detalhes e destaques, gente. E o carnaval do Lula, gente, esse carnaval, essa homenagem, essa campanha, né, pré-campanha eleitoral que foi feita pro Lula naquele carnaval vai custar muito caro, gente, tá? Um comentarista da CNN acabou de soltar uma bomba, gente, mas é uma bomba pro Lula, que assim, eu acho que se o Lula assistir esse vídeo, ele vai ter um infarto, gente, do que está sendo preparado. Lula inelegível fora da eleição. É a bomba que acabou de explodir, que eu vou explicar também para vocês nos mínimos detalhes. Avançou a inelegibilidade, cassação do Lula da Silva. Gente, é pior, é muito pior do que cassação, é muito pior do que inelegibilidade e pior do que Lula fora da eleição. Para vocês terem noção do que eu vou trazer para vocês. Acabou de sair na CNN, o que acabou de ser confirmado na CNN é pior do que cassação, expulsão do cargo, fora da eleição. O Lula, gente, tá? Acabou de receber uma notícia bombástica, mas é bomba sem precedentes. E, assim, eu não vou nem aguentar colocar essa notícia lá pro final, já vou trazer no início, joga a cereja do bolo aqui no início para vocês. Rapidamente, claro, gente, tá? Só não esqueça de se inscrever no canal, ativar, aqui embaixo vai ter aqui a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever. Você vai fazer o quê? Ó, você vai clicar em cima, clicou em cima, automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Estão preparados, gente? Tá? Hoje eu demorei um pouquinho, mas estou aqui, tá? Firme e forte. Vamos lá, porque tem muita coisa importante, muita coisa grave que acabou de acontecer, simplesmente inacreditável. Impeachment acaba de ser aprovado no Congresso, presidente foi expulso, tá? A gente já está fora do cargo e vai ser substituído. A informação que acabou de ser confirmada é uma bomba, gente, é uma bomba atrás da outra. Coloquem o cinto de segurança que vocês vão precisar, gente, tá? Então vamos lá. Logo de cara, deixa eu trazer aqui. Lula deve estar desesperado, gente. Essa é tipo assim, ele ficou eufórico, né? Aproveitou, né? A visibilidade, afinal de contas, apareceu na Globo, para o Brasil inteiro. A mídia mais assistida, acompanhada do Brasil. O Lula não ia perder essa oportunidade, né? Mas ao que tudo indica, gente, tá? Lula definitivamente dançou. A homenagem a Lula no carnaval foi um tiro no pé, pois indispôs Lula com os evangélicos ao enlatar os conservadores e também com a faixa do eleitorado, né, que não é lulista nem bolsonarista. Aquele pessoal que estava na dúvida, né, que não é nem Lula nem Bolsonaro, agora não tem a menor sombra de dúvida de quem é o Lula e o que ele é capaz de fazer para se perpetuar no poder, nem que precise humilhar os cristãos, os evangélicos, os conservadores, colocando eles numa lata de conserva. Mas o pior mesmo é a propaganda a propaganda eleitoral antecipada que vai ferrar com Lula sem dó e nem piedade. Tá aqui, gente, tá? Assista esse vídeo aqui que vocês vão entender o quanto essa homenagem vai custar caro pro Lula, vejam só. Mas o saldo político, independentemente do que vai acontecer, do desdobramento jurídico eleitoral, do ponto de vista do TSE, é desastroso. Desastroso porque indispôs o Lula, o governo e o PT com os evangélicos, por causa dos conservadores numa lata, indispôs o presidente com pessoas que não são, como disse Flávio Bolsonaro, que aliás conseguiu posar de Flávio Paz e Amor. Tudo o que ele queria responder de uma forma equilibrada, sóbria, como tem se vendido para o eleitorado e para o mercado. Eu sou o bolsonarismo centrado. Foi dessa forma que ele se apresentou hoje ao longo do dia. O governo disputa com o bolsonarismo uma faixa do eleitorado, que serão 5, 10, 15%, estourando do eleitorado,
que não tem simpatia por um, não tem simpatia por outro, pode votar no Lula numa eleição, pode votar na direita em outra eleição, e é um eleitorado muito sensível a esse tipo de jogo. E hoje o dia foi todo de críticas a Lula. Tem outros aspectos também que são mais de institucionalidade que precisam ser lembrados, né? O bolsonarismo hoje resgatou muito a história da reunião do ex-presidente com embaixadores para atacar urnas eletrônicas no Palácio da Alvorada e dizer, mas ele foi... pegou 8 anos inelegível por causa de uma reunião dessa. E agora, no Sambódromo? Então essas comparações são muito ruins politicamente para o governo e do ponto de vista institucional. O governo federal chancela um bloco ou uma escolinha de samba numa cidade do interior que pode fazer a mesma coisa com o prefeito da cidade, com o político local. Pode chancelar daqui a 5, 15, 20 anos um governo muito mais radical, um presidente muito mais radical, que pode fazer a manipulação eleitoral de manifestações como o Carnaval, ou de motociatas, ou de outros atos, e dizer, puxa, mas vocês já fizeram lá atrás, como é que vão me criticar agora? Então, o saldo é tremendamente negativo para o governo depois de tudo que aconteceu no Sambódromo. É só coisas negativas, né, gente? Eu acho, na minha humilde opinião, eu acho que o Lula deve estar arrependido até o pescoço. Deve estar arrependido amargamente, gente, tá? Foi lá, peitou, dobrou a aposta, né? Deu tiro no pé, foi bom, né? Enquanto tava ali nas festas, no pula-pula. Mas agora, desse carnaval, essa homenagem vai custar muito caro pro Lula, gente. É o que todos os juristas, gente, tanto jurista de esquerda, de direita, tantos jornalistas de direita, de esquerda. Gente, é a coisa mais rara do mundo eu ver algum jornalista dizer que o Lula não vai ficar inelegível para essa eleição de 2026. Para vocês terem noção da gravidade do crime, né, que ele cometeu durante esse carnaval, nessa homenagem da escola de samba. Tem mais bomba pra vocês aqui, gente, tá? Bomba, bomba, bomba. Jurista entra ao vivo e escancara crime eleitoral do Lula. É o que eu acabei de mencionar aqui pra vocês, tá? Juristas de esquerda, de direita, todos, gente, tá? Sem exceção. É muito raríssimo você ver um tentando achar algo de positivo. Até hoje eu não consegui ver nenhum, gente. Nenhum jornalista, nenhum jurista... Nenhum conseguiu passar pano dessa vez. Então, mais um jurista acaba de trazer a prova de que o Lula deve sim ficar fora dessa eleição de 2026, para desespero da esquerda alhada. Vejam só. A gente conversa sobre tudo isso agora ao vivo com o advogado, jurista, colunista da Band News TV e da Rádio Bandeirantes, Emanuel Pessoa. Tudo bem, Emanuel? Boa noite. Boa noite, Brown. Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem, tudo certo. Seguimos aqui nesse plantão de carnaval e esse que acabou virando o grande fato político, né, desses dias de carnaval. Qual foi sua análise, hein, Emanuel? Do ponto de vista jurídico, teve infração ou não? Configura propaganda antecipada ou não? Qual o seu balanço diante de tudo que a gente viu na Avenida na última noite? Brown, vamos voltar 5 casos para trás. A Constituição, no artigo 37, qualquer estudante de direito, até dessas unisquinas de 5ª categoria, sabem que existe ali algo que é o artigo 37 da Constituição, que ele elenca os princípios que regem a administração pública. E até quem estudou pelo Manual de Direito Constitucional do Alexandre de Moraes, e eu falo até não por demérito, mas porque é um livro mais simples, menos denso, um livro mais direto ao ponto, sabe que um dos 5 princípios que regem a administração pública, dos principais, é o princípio da impessoalidade. Significa que a administração pública não pode promover um político XYZ. Uma exceção, obviamente, é o fundo partidário, porque isso é para viabilizar a própria atividade política, pelo menos em tese, né? Então, o que acontece é o seguinte, a partir do momento em que você tem uma escola de samba, que ela recebe dinheiro público, ela não poderia, em nenhum momento, prestigiar um político que é candidato a um cargo. Veja, se nós estivéssemos fazendo isso ano que vem, vamos dizer, o Lula foi reeleito, vamos fazer isso ano que vem, ou passou a eleição de 2022, fizeram em 2023, é outra conversa, é outra discussão. Por quê? Porque ali ele não estava sendo candidato. Então aqui você estaria prestigiando um candidato em detrimento dos demais. Aí pode dizer, não, a escola quis prestigiar a trajetória do Lula. Por que tinha tanta bandeira de coisas que ele não fez, mas que são propostas que ele fala dia sim, que provavelmente estarão na campanha eleitoral? Jornada, escala, né, acabar com a 5x2, virar 6x1, taxação dos bilionários, todo esse tipo de coisa que são motes de campanha dele para a reeleição. E aí, veja, o pior de tudo é o seguinte, o presidente da República, como mandatário, chefe da nação, ele devia dar o exemplo. Então o Lula, ele sabe muito bem
que a ida dele a Sapucaí era problemática, tanto que inicialmente eles tinham anunciado que ele não ia, depois voltou atrás, que nem o ministro ia, ministros apareceram. Gente, mais um jurista, né? Mais um jornal afirmando aquilo que toda a imprensa, todo jornalista, todos os juristas, todos os advogados, todo mundo, né, gente? YouTubers, digitais influencers, todo mundo batendo na mesma tecla. Lula deve ficar inelegível neste ano eleitoral e... desespero, né, gente? O desespero tá tomando conta, porque eu tenho certeza absoluta que o Lula jamais em 1 zilhão de anos iria imaginar que esse desfile, gente, tá, fosse causar essa tragédia na sua campanha. Isso porque, assim, a campanha de verdade nem começou. E o Lula já tá passando por esse tsunami, gente, tá? Nunca antes na história da política desse país um atual presidente fez uma campanha eleitoral antecipada tão escancarada e descarada como essa, né? O Lula simplesmente, como disse o próprio Dr. Jeffrey Chiquinho, o Lula escarrou na cara dos ministros do STF, principalmente do TSE. E é o André Mendonça, gente, tá? Para desespero da esquerda, é o André Mendonça que vai decidir toda essa parada, gente, tá? Falando em parada, tem mais notícia aqui para vocês, gente, tá? Agora a parada é dura pro ministro Alexandre de Moraes. Ele deve estar desesperado aqui com essa notícia, gente. Avança, tá? Está avançando aquela questão de votar a convocação da esposa do Moraes, gente, tá? Ao que tudo indica, a esposa do Moraes não vai se livrar da convocação da CPI do crime organizado. Vocês conseguem imaginar, gente, como é que tá a cabeça da esposa do Moraes, do ministro Alexandre de Moraes? Vocês conseguem imaginar a esposa do Moraes lá na CPI do crime organizado, respondendo aquele turbilhão de perguntas dos parlamentares? Pois bem, gente, tá? Para desespero da família Moraes, ao que tudo indica, isso vai acontecer. Tá aqui a informação, ó, mesmo com a operação que aconteceu aí nesse dia de hoje, a CPI vai votar convocação de esposa de Alexandre de Moraes. Tá aqui a informação. Mesmo com a operação da Polícia Federal que, né, para apurar quebra de sigilos ilegais de familiares de ministros do STF, a CPI do crime organizado irá votar a convocação da esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Baixa. Ou seja, se a CPI do crime organizado, gente, convocar, ela é obrigada, e nem que seja amarrada, ela é obrigada a comparecer e a depor na CPI do crime organizado. Vai ser muito humilhante, gente, tá? Segundo o relator, que é o delegado senador Alessandro Vieira, que é esse que está aqui na sua tela, tá? O relator da comissão, o senador Alessandro Vieira, está de pé o plano de votar no dia 25 de fevereiro seus pedidos de convocação da esposa de Moraes e dos irmãos do ministro Dias Toffoli, José Carlos e José Eugênio, aqueles, gente, tá? Que eram, né, os donos do resort, aí depois o Dias Toffoli veio, não, realmente eu sou sócio do resort. Parece que eles foram usados como laranja, né, porque o Dias Toffoli lá no início, quando a bomba explodiu, ficou caladinho, né, não foi lá na imprensa, não falou a verdade, que na verdade, né, era ele, ou sei lá, que ele tinha alguma porcentagem lá no Taiaiá, mas aí depois que a PF, né, soltou aquela bomba, né, dos 20 milhões que a empresa do Vorcaro, o Banco Master lá, transferiu para o Dias Toffoli, a empresa do Toffoli, aí o Toffoli foi lá e teve que confessar que ele era sim sócio, tá, porque senão a bomba ia explodir para o lado dele. E o Alessandro Vieira, tá, delegado, senador da República, relator da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira, acabou de explodir a bomba. Vai sim ser votado a convocação da esposa do Moraes e dos irmãos do Dias Toffoli, gente, para desespero de muita gente em Brasília. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Tá aqui agora na tela para vocês. Pessoal, um pastor recebeu uma visita. Pastor visitou o Bolsonaro, que ele encontrou. Foi chocante. Pastor visita Bolsonaro na Papudinha e diz que o encontrou assustado, gente, tá? Ele foi lá, ele recebeu autorização do ministro Alexandre de Moraes, claro, do papai Moraes, autorizou a visita e quando ele chegou para visitar o Bolsonaro, ele ficou chocado com o que ele encontrou, gente, tá?
Tá aqui a informação. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu a visita do pastor Robson Rodovalho nesta terça-feira, na Papudi, onde está preso há cerca de um mês. O encontro ocorreu um dia após o político sofrer um pico de pressão, passar mal na prisão. Segundo o religioso, o ex-presidente estava assustado. Hoje estive novamente com o ex-presidente Bolsonaro, cumprindo a assistência pastoral agendada, e o encontrei um pouco mais equilibrado no que diz respeito aos soluços, porém assustado por uma crise de pressão alta que teve ontem, escreveu o pastor nas redes sociais após a visita. Então é isso, gente, tá aqui. Eu achei ele um pouco melhor na mente, o rosto um pouco mais lúcido, começou a fazer caminhadas, andou comigo só para me levar lá fora, mas andou de maneira bem difícil, meio que arrastando a perna, disse o pastor, gente. Meu Deus, na hora que eu vi essa notícia aqui, meu Deus do céu, gente, tá? O que tem... O que o Moraes tem ali dentro não é um coração, gente. Dá uma pedra de gelo, porque é muita maldade e perversidade. Então, segundo o pastor Rodovalho, o Bolsonaro não tá conseguindo nem caminhar direito. Ele tá basicamente se arrastando, gente, tá? É muito triste, gente, tá? Isso aqui eu fico consternada quando eu venho trazer esse tipo de notícia aqui pra vocês. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Consternada, eu acho que vocês vão ficar com essa bomba que eu vou trazer pra vocês, gente, tá? Vejam só isso aqui. Folia com dinheiro público. Carnaval recebeu 85 milhões. Isso aqui foi o que o governo Lula, gente, jorrou nesse carnaval, neste ano de 2016. Eu fico pensando assim, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês aí que estão do outro lado do dia. Como é que é a saúde aí no seu município? É uma saúde de ponta, de primeira qualidade? Não tem fila aí para pessoas que querem fazer cirurgia? Não tem fila, né? Porque a saúde deve estar perfeita. Como é que tá a rua, né? O asfalto aí do seu município que você, né, anda com sua bicicleta, com seu carro, com sua moto. O asfalto é aquele assim, aquele tapete. E a segurança pública? Você sai de noite sem se preocupar em ser assaltado. Na farmácia popular, tem todos os remédios que a sua família precisa. Como é que tá a qualidade da escola? Como é que tá de hospital? Tem hospital de ponta na sua cidade? Sabe por que não tem? Eu sei que muitos de vocês estão dizendo que tá uma porcaria, né? Mas sabe por que não tem? Porque o Lula tem outras prioridades, né, para o que fazer com o nosso dinheiro. Você acha que o Lula vai usar o nosso dinheiro para construir um hospital que preste nos municípios que está faltando? Para construir escolas para melhorar a educação, né, dos nossos filhos? Né? Construir... gastar com segurança pública? Não, gente, tá? O que o Lula quer é gastar com folia, afinal de contas, né? Teve escola aí fazendo propaganda eleitoral antecipada, vamos torrar o dinheiro do contribuinte com isso aqui. Não vou nem ler o restante da matéria, gente, tá? É uma podridão. Governo Lula gastou 85 milhões com o carnaval neste ano de 2016. É a verdadeira farra do boi com o dinheiro do contribuinte, com o nosso dinheiro, gente, tá? Como eu gostaria, gente, que tivesse algum tipo de mecanismo para fazer só a petezada pagar por isso aqui. Só eleitores do Lula pagam por essa patifaria. Não poderia ter isso, gente, tá? Já que eles votaram no Lula, escolheram Lula, por que eles não podem pagar essa conta? Por que eles não têm que desembolsar esses 85 milhões? Eu fico furiosa, eu fico pistola com uma notícia dessa. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? A bomba do dia. Gente, presidente acaba de ser expulso do cargo. Presidente acaba de ser expulso do cargo após a aprovação de impeachment. Isso aconteceu, gente, tá? Tá aqui, ó, Congresso peruano, lá no Peru. Gente, vocês lembram do Peru? Lá onde o Lula foi buscar Nadine Heredia, ela foi julgada, né, condenada por corrupção. É aquele mesmo Peru, gente, tá? Onde o Lula pegou o nosso avião da Força Aérea Brasileira, gastou aí cerca de 100 mil reais para ir lá buscar do nosso dinheiro, para ir lá buscar a corrupta. Pois bem, a Justiça do Peru acaba de destituir, acabou de expulsar presidente interino. Congresso peruano destitui presidente interino José Geri 4 meses após assumir o governo, gente, tá? Esse que está aparecendo aqui agora na sua tela
Também o jornal o Globo também trouxe aqui a confirmação dessa notícia, tá aqui, ó, o Congresso do Peru aprova processo de impeachment contra o presidente interino José Neri, gente. O homem mal entrou e já foi expulso, ele já está fora do cargo. Ele já vai ser substituído. O Congresso do Peru destituiu nesta terça-feira o presidente interino José Neri por má conduta e inadequação para o cargo, após o processo de impeachment. Tá? O 7º chefe de Estado em 10 anos foi destituído do cargo que havia assumido como presidente no Congresso em outubro, com 75 votos a favor e 24 contra e 3 abstenções. Eram necessários 58 e ele conseguiu 78, gente. Que humilhação, né? Para destituí-lo do cargo. Então é isso. Os presidentes das casas legislativas declararam vago o cargo, tá, do presidente da República, anunciou o presidente interino do Congresso, Fernando Rospigliosi, gente. Então o cargo ficou vago e ele já foi substituído, gente. Que vergonha, gente, tá? Foi destituído, foi expulso do cargo o presidente do Peru, gente, tá? O mesmo Peru, gente, tá? Onde o Lula foi lá buscar a corrupta, né? Quem não se lembra o governo Lula foi buscar a corrupta. Sim, gente, por questão humanitária. Nós somos adeptos da questão humanitária, os direitos humanos. Onde que estão os direitos humanos? Direitos humanos só serve para quem foi condenado por corrupção, né? Porque o Bolsonaro lá tá quase morrendo na papuda e eu não tô vendo esse cuidado do governo Lula, essa preocupação com os direitos humanos. Incrível, né? Direitos humanos para uns, para outros que se lasquem e que se ferrem. Gente, Lula inelegível, Lula fora da eleição. Na verdade, o que está para acontecer é muito pior do que Lula inelegível, Lula fora da eleição, Lula expulso. Gente, é muito pior. Vocês não têm noção do que está sendo, o que espera o Lula. Segundo aqui, gente, tá? Um grande jurista, mesmo se Lula vencer porventura, se ele vencer, por acaso, se ele vencer, derem um jeito a ele vencer essa eleição, a notícia que acaba de chegar é que ele pode, gente, tá? Mesmo vencendo a eleição, ser cassado depois de vencer a eleição. E é por causa desse carnaval, gente, desse bendito carnaval que vai ferrar e lascar com a vida do Lula antes de eleição, antes do pleito eleitoral e principalmente depois, se por acaso ele for eleito, gente. Vejam a bomba que pode acontecer contra ele nesse vídeo que está aqui agora na sua tela. Assistam com muita atenção, gente, tá? Com muita atenção, porque se o Lula ou a Janja ou algum... Eu tenho certeza que algum cupincha do Lula vai assistir aqui esse vídeo. Esse vídeo aqui traz uma bomba gigante pro Lula. Lula cassado antes do pleito eleitoral. E se ele for, né, vencer a eleição por algum motivo, depois da eleição, mesmo empossado como presidente, ele pode ser cassado. Gente, eu não tô acreditando nessa bomba. Assistam. Só assistindo que vocês vão ter noção do tanto que a bomba é gigante. Vejam só. Essa discussão, para a gente finalizar, doutora, essa discussão ela pode estar correndo no Tribunal Superior Eleitoral até o fim das eleições ou até mesmo depois do resultado das eleições presidenciais, supondo que o presidente Lula ganhe as eleições de 2026. Caso haja uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ele pode vir a ser declarado, perder, enfim, as eleições, ou, enfim, perder mesmo, né, mudar as eleições, mudar o resultado eleitoral de 2026 a partir dessa decisão do TSE, mesmo com o resultado eleitoral já definido? A Justiça Eleitoral ela tem características bem peculiares. Uma delas, ela julga o período pré-eleitoral, julga o período eleitoral e julga o período pós-eleitoral, entende? A ação que lhe for proposta. O presidente do partido, que esteve aqui conosco um pouquinho antes da nossa conversa, ele falou nesse sentido. A ação de investigação judicial eleitoral, conhecida pela sigla AIGE, que é uma ação própria para discutir abuso de poder político ou abuso de poder econômico durante o processo eleitoral, ela só pode ser proposta se houver candidatura. Ou seja, o presidente da República terá que ser candidato à reeleição. Sabemos que ele será, mas essa candidatura terá que ter sido formalizada para uma ação de investigação judicial eleitoral. Antes disso, em relação a atos de pré-campanha, atos que porventura antecipem campanha eleitoral, a medida judicial competente pode ser, por exemplo, a representação eleitoral, que tem caráter cível. Depois que aquele político eleito, agora eu não falo só do presidente da República, não, isso vale para deputado federal, senador, vale para deputado estadual, governador, vereador, prefeito.
Depois que o político recebe a diplomação, nós sabemos disso. Quando terminam as eleições, elas são homologadas, verifica-se a regularidade do processo eleitoral e os eleitos são diplomados. Eles recebem uma cártula diplomar do próprio Tribunal Eleitoral. Depois que se recebe a cártula de diplomado do Tribunal Eleitoral, pode vir a ser proposta uma ação de impugnação de mandato eletivo, já para questionar o eletivo daquele que foi eleito. E a despeito disso tudo que eu mencionei, que são ações cíveis, o Ministério Público Eleitoral, se identificar a prática de crime eleitoral, ele pode mover uma ação penal pública por crime eleitoral, previsto na legislação penal eleitoral. Então, tudo isso pode se arrastar no tempo, e a depender da cronologia de julgamento, aí eu não tenho como antecipar, obviamente, porque eu não sei sequer quais serão as possíveis ações que virão a ser efetivamente movidas, mas a depender do que vier a ser proposto e do que o tribunal estabelecer como cronologia, podemos ter de tudo. Primeiro, uma impugnação da candidatura, nós poderemos ter uma decretação superveniente de inelegibilidade, nós poderemos ter uma cassação de diploma lá na frente, com decretação de perda de mandato. Então, todas essas possibilidades estão em aberto. Claro que aqui nós estamos considerando termos do que está previsto na lei processual eleitoral, né? Eu, consultado sobre isso, disse que bom teria sido para o governo se não tivesse tido esse desfile. Eu posso asseverar a vocês. O governo, quando tomou conhecimento disso, ele deveria ter feito todo o possível para o desfile não acontecer ou mudar de curso. Porque a chance de tudo isso trazer máculas, trazer repercussões contra o interesse da candidatura do presidente Lula à reeleição é muito grande. Então, eu diria que isso não foi bom, não. Foi absolutamente desnecessário. As coisas estavam correndo bem e, num dado momento, surge um pretexto formidável para a própria oposição do governo federal movimentar todo o seu discurso contra o governo. Então, o Tribunal Eleitoral estará com todo o poder nas mãos para decidir, com base nisso, o futuro próximo da política brasileira. Neila Andressa. Muito bem, doutor Gustavo. Gente, é isso aí. O Tribunal Superior Eleitoral, que vai estar, gente, está sob o comando do ministro indicado pelo Bolsonaro, André Mendonça, é que vai ter o poder de decidir se o Lula fica inelegível, se após ele vencer, se por acaso isso acontecer, Deus, eu vou até bater aqui na madeira, né, para que isso não aconteça, mas se porventura ele vier a vencer a eleição, em seguida ele pode, né, pode ter o seu mandato cassado, exatamente por causa desse grande tiro no pé que ele deu ao autorizar essa escola de samba a fazer essa propaganda antecipada, escancarada e descarada. Ou seja, segundo aqui o jurista, resumindo, o Lula, conscientemente, ele estava consciente do que fez. Ele acabou dando o seu maior tiro no pé e ele pode sim se tornar inelegível, ele pode ficar inviável, ele pode ficar fora da eleição de 2026. E se ele porventura chegar a se eleger, posteriormente ele pode ser declarado, ter o seu mandato cassado, exatamente por causa de tudo que aconteceu nesse carnaval. Vamos, porque tem mais, gente. Agora, desespero, gente, tá? Desespero tomou conta do ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Desespero tomou conta do ministro Alexandre de Moraes. Ele colocou a Receita Federal para investigar quais os funcionários de órgãos, por exemplo, órgãos que têm acesso a dados sigilosos de ministros, de familiares de ministros. E ele tá querendo pegar todo, ele quer ferrar com todos. E uma bomba acabou de explodir, gente. Tem, sim, muita gente derrubando dados sigilosos de ministros do STF e familiares, para desespero do ministro Alexandre de Moraes. Vejam só. Tá, deixa eu ver se eu entendi. A culpa, então, é de quem descobriu o contrato de 129 milhões com um banco fraudulento que deu prejuízo de mais de 12 bi no Banco Público BRB. Isso me fez lembrar daquela piada. O cara chegou em casa, aí ele viu a esposa traindo ele na cama do casal. Sabe o que ele fez? Ele vendeu a cama. Exatamente isso. Tanto é que, olha só, o ministro se vingou de quem descobriu o contrato de 129 milhões e vazou os dados. Isso mesmo. Vazou o nome dos agentes da Receita Federal no site oficial do STF. O site oficial do STF divulgou os nomes dos agentes da Receita Federal que descobriram aquele contratinho básico de 129 milhões. Gente, não é mole não. O Brasil não é para amadores. Alexandre de Moraes é, mais uma vez, a vítima
e o juiz do caso. Ao invés de ser o investigado no caso, é ele que dá as cartas. E agora? A culpa é dos coitados da Receita Federal que descobriram esse contrato. O contrato em si, não, esse não é problema. Um contratinho a mais, um contratinho a menos, não muda nada, né? Gente, brincadeiras à parte, tem uma sacanagem por trás dessa decisão do Moraes que ninguém percebeu, mas eu vou mostrar. Em verdade, essa decisão do Moraes é mais uma vez para cavar nulidade, tá? Eu vou gravar um vídeo sobre isso e vou explicar para vocês tecnicamente e juridicamente a armação por trás dessa decisão do Moraes, cavando uma nulidade para se blindar e blindar sua esposa e seus familiares. Logo, eu divulgo esse vídeo para vocês. Gente, tá? Esse aqui é o verdadeiro ditado do poste mijando no cachorro, né? Então, alguém vai lá, expõe dados sigilosos de ministro, de esposa, de familiares de ministro, expõe para o Brasil inteiro que a esposa de um ministro fechou um contrato de 129 milhões, que parentes de ministro têm resort de 33 milhões. Não pode vazar isso na imprensa, gente, tá? E agora, Alexandre de Moraes está perseguindo todos que estão aí entrando no sistema, né? Tendo acesso, quebrando o sigilo desses dados, vazando para a imprensa. Gente, tá? Isso é o que eu chamo de um verdadeiro tapa na cara da sociedade, gente. É o poste mijando no cachorro.